Isso acontece quando nós pedimos, quando fazemos conhecidos diante do Senhor as nossas orações. Eu quero, não fazia parte aqui da minha palavra, mas eu me lembrei tanto de um pedido que eu quero ler com vocês. 1 Crônicas 4, fala do pedido de Jabes, ou Jabes. E olha só que coisa fantástica essa oração. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Aí disse assim: foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Sabe, o nome dele aí é aquele que causa dor. Uau. Esse é o nome de Jabes. Ele poderia ser um traumatizado para o resto da sua vida. Você já pensou na escola? Causador de dores. Já pensou na escola o tanto de bullying que ele deve ter sofrido por causa desse nome? Ou em qualquer lugar que ele fosse, entre as famílias, ali no convívio da família, toda a gente sabia que aquele moço, que o nome dele era causador de dores. Por quê? A palavra diz que ela... Não, antes. Ela sofreu muito. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: por que com dores o dei à luz? Alguma mãe aqui já deu à luz sem dores? Ou teve dores? Ainda assim você não colocou o nome no seu filho de causador de dor, né? Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: olha que oração ousada e simples. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, me guardes do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Uau, olha só, eu não quero sofrer aflição. E olha aqui como termina: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uau, isso é fantástico. Tem até um livrinho sobre a oração de Jabes, não é? Então, quando você pedir, seja específico sobre o que você quer. Ele foi específico. Então, algumas vezes, apenas pedimos a bênção de Deus. Ou quando vamos fazer alvos, né? Alguns alvos são bem... parece muito espiritual, mas ele não diz muita coisa. Eu faço um alvo que 2022 eu seja profundo em Deus, ou eu quero mais de Deus. Não, seja específico. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Aquele nome bonito assim em inglês, um gentleman. Ele não responde perguntas que não foram feitas. Ele não atende se não foi solicitado. Não se manifesta se não é desejado. E não concede o que não foi pedido. Então, se você quer ser abençoado, diga especificamente qual a bênção que você quer receber. Amém? E quando pedir, peça de modo que de acordo com a palavra de Deus. Amém? Jesus disse que se orarmos de acordo com a vontade de Deus, certamente Ele nos ouvirá. Quando você olha a oração de Jabes, você vai ver que Deus quer abençoar. Amém. Ele pediu que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras. Alarga minha tenda. Eu orei isso aqui também, sexta-feira, eu fiquei sozinha. Senhor, alarga as nossas fronteiras nessa cidade. Então, vamos ler aí 1 João 5, 14 e 15. Que diz assim, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que coisa fantástica! Então, Deus somente age de acordo com a sua palavra. Amém? Se você orar tendo a palavra de Deus como base, você já começa com a resposta. Amém? João 15, 7. Vamos lá ver o que diz João 15, 7. Jesus falando, João, Evangelho 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gente, o que está faltando para alcançarmos tudo aquilo que nós necessitamos? Orar, pedir de acordo com a palavra. Amém? Então, peça ao Senhor. Seja claro. Amém? Segundo, todo que busca, acha. Isso são afirmações. E foram ditas por Jesus. No nível de pedir, nós apresentamos nossos pedidos a Deus. Mas quando nós avançamos para o segundo nível, nós passamos a buscar. Veja aí, Hebreus 11, verso 6, diz que, de fato, é impossível, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna. Sabe o que é galardoador? Aquele que dá presente, aquele que abençoa. Dos que o buscam. Uau! Você tem recebido galardão? Você tem sido premiado? Você tem sido abençoado? O Senhor é o galardoador daqueles que o buscam. Amém. Não é que buscamos apenas resposta dos nossos pedidos. Nós agora buscamos o próprio Senhor. Amém? Amém? E quando buscamos o Senhor, Ele nos recompensa. Ele te recompensa. Olha só. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá a recompensa. E com a resposta do nosso pedido em oração. Ele responde como um presente. De que você está precisando hoje? Saúde, dinheiro, casa própria, um novo carro. O que você está precisando? Deus dá essas coisas também. Amém? Ele nos recompensa com a resposta. Vê? Os que aproximam, creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, no original, a expressão creia que Ele existe, na verdade é creia que Ele é. Amém? Então, quando buscamos o Senhor, precisamos crer que Ele é o grande eu sou. Que Ele é sim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Uau! Então nós devemos entender que o Senhor mesmo é a fonte da bênção que pedimos. Amém? Então a petição é um tipo de oração que pode ser feita de forma rápida. Mas buscar o Senhor demanda tempo. Por isso que eu pergunto aqui de vez em quando, você tem tempo de qualidade com o Senhor? Porque buscar demanda tempo. E nesse nível de oração nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Vamos ver aí em Jeremias 29, verso 13 e 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O que Deus mesmo está dando aqui como palavra para nos orientar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei
nações e de todos os lugares para onde vos lancei, disse o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Isso é o Senhor falando para o povo de Israel, para os judeus. Mas essa palavra, ela é viva. E ele diz: serei achado de vós. Amém? Então, quando nós buscamos de todo o coração, como é que nós devemos buscar? De todo o coração. Todos nós sempre começamos pedindo. Não tem nada de errado. Mas nós precisamos avançar para o nível de buscar o Senhor. E enquanto buscamos, somos recompensados com a resposta do nosso pedido atendido. Amém? Então, o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Então, se você está pedindo salvação, busca o Salvador. Se você está pedindo cura, busca aquele que cura. Amém? Amém. O Senhor mesmo é a resposta. Aleluia. E aí, em Jeremias 29:3, nós lemos que o Senhor se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Então, é uma questão de coração e não de mente. É melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem o coração diante do Senhor. Aí nós podemos ver Ana, né? A esposa de Eucana, que ela estava no templo, ela só gemia diante do Senhor. Ela tinha só o coração dela. Aliás, o sacerdote estava meio passado. Ele achou que ela estava embriagada e não teve uma percepção no espírito de que ela estava angustiada. Pensou que ela estava embriagada e foi exortá-la. Ela falou: não, meu Senhor, nada disso, não estou embriagada. Eu só estou angustiada de algo. E estava clamando ao Senhor. Então, ela estava, eu não vou ler o versículo, mas depois você pode ler. Então, o Senhor sempre procura ver o nosso coração quebrantado e contrito. Amém? E quando buscamos dessa forma, a palavra diz que Ele muda a nossa sorte. Uau! Haverá ocasião em que pedir não será suficiente. Então nós teremos de buscar o Senhor, buscar a sua pessoa, amém? E quando fazemos assim, a sua presença traz o poder para trazer à luz aquilo que estamos buscando. Amém, queridos? Então a razão pela qual muitos não têm a sua sorte mudada, como diz Jeremias 29:13, é porque estão apenas trazendo os seus pedidos e nunca chegam ao ponto de buscar a presença do Senhor. Muitos simplesmente acreditam que não precisamos buscar. Imaginam que na sua relação com Deus pode se limitar ao primeiro nível. Mas o Senhor sempre permitirá situações que vai nos levar ao segundo nível, de buscar a sua presença, amém? A Escritura diz que o Senhor, Ele se oculta. Olha, veja lá Isaías 45, o que o profeta fala? Que o Senhor se oculta para que o busquemos. Olha só que interessante. Verso 15. Verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Deus Salvador. Eu creio que tem outra tradução. Da Revista Corrigida diz assim: verdadeiramente Tu és o Deus que te ocultas e o Deus de Israel, o Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor é aquele que se oculta. Então, Ele recompensa aqueles que não desistem de buscar, mas diligentemente o buscam. Amém? Esses terão a sua sorte mudada. Ó Deus de Israel, que salva o seu povo. É um Deus que se esconde
Olha só essa tradução, diz que ele se esconde, ele quer ser achado, ele quer ver o nosso coração buscando, querendo encontrá-lo. Você busca o Senhor com fome, com sede da presença. Então, por isso é que é buscar de todo o coração. Tem muita gente que vai à presença do Senhor, mas não tem nenhuma fome da presença. Não tem nenhum desejo de ver a presença se manifestando. Eu não sei se você ora pelos nossos cultos, mas se não ora, passe a orar. Amém. Para que haja presença. Nas nossas reuniões de células, que haja presença. Para que haja mover. Senhor, que haja mover de Deus no nosso meio, que haja presença. Porque a presença, ela traz cura, ela traz libertação. Ela recompensa, nós acabamos de ler, ela recompensa com resposta aos nossos pedidos. Amém, queridos? Então, assim, a oração se torna um importante elemento para tirar o velho homem do comando da nossa vida. Amém? Então, Deus se oculta para que o busquemos, porque nesse processo de busca, a carne é mortificada, aleluia. Porque a carne tem que morrer, né? Ela não converte, então tem que morrer. Oh, Jesus. A única razão para Deus se ocultar é para destruir a nossa carne. Assim, a oração se torna um importante elemento para tirar o velho homem do comando da nossa vida. Amém? Então, a oração também ela é um importante elemento para destruir as obras e os planos do diabo. Somente quando oramos é que o inimigo recua. Então, o diabo ele vai continuar atacando até que oremos. Então, essa é a razão porque ele procura nos impedir de orar. Como ele tenta impedir, não é verdade? Não sei se é resistido, eu sou. Eu tenho que bater o pé. Sai, Satanás, sai daqui, capeta. Eu vou orar e começo a orar. Levanto logo as minhas mãos e começo a andar de um lado para o outro. A gente tem uma mania na videira, pelo menos no Brasil, a gente anda de um lado para o outro, orando todo o tempo. Aí chegam os novos, né, e vê a gente orando de um lado para o outro, e todo mundo também começa a orar, andando de um lado para o outro. Por que isso começou? Porque quando nós temos o hábito de orar de manhã, né? Pelo menos lá. Só que quando você ajoelha para orar, você dorme. Quantos até babavam no canto da boca. Aí a pastora Luiz falou, vamos orar andando, irmãos, porque andando você não vai dormir. Entendeu? Uma vez ele disse para os alunos, então sobe em cima da sanita e vai orar, vai ler a palavra, porque se você cair, você vai machucar, então você não pode dormir, porque tinha um aluno lá que ele ia ler a palavra, ele pegava a Bíblia e dormia. Aí quando perguntava, você leu lá? Eu dormi. Eu até fui ler, mas eu dormi. Então você vai subir em cima da sanita, porque aí você vai ter que ficar lá bem assim, não é? E se você cair, você vai machucar. Ele foi literal. Aquilo era só, mas ele foi literal. Hoje ele é pastor, está na Colômbia, uma bênção. De vez em quando ele também me liga. Pastor Eduardo. Diz que eu sou mãe dele. Amém. Sou mãe de muita gente. E estou aberta para mais filhos. Então, é muito interessante. Então, aí nós oramos andando para um lado para o outro. Já sabe por quê? Quando você vê, você já sabe, para não dormir. Por quê? Porque muitas vezes nós dormimos, não é apenas resistência do diabo. Às vezes, está mesmo com muito sono, acaba dormindo. Mas o diabo faz a gente dormir para a gente perder a bênção. Entendeu? E é incrível. Você pega a Bíblia para ler, você senta com a Bíblia, dá sono. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Dá sono. Aí você começa a orar, ajoelhado, de manhãzinha ou antes de dormir. Você ajoelha ali, logo você dormiu, pegou no sono. Tem alguma coisa de errado? Não, mas você não orou. Não tem nada errado, tudo bem. Os pastores estão respondendo perguntas e alguns perguntam,
É pecado orar deitado? Não, querido. Você pode orar debaixo do chuveiro, tomando banho. Você pode orar deitado. Pode orar deitado. Desde que seu coração seja intenso no Senhor. Ora deitado, você vai dormir, fatalmente. Totalmente você vai conseguir fazer uma oração ali de alguns pequenos minutos. Ou, aliás, poucos minutos. Não é? Mas vai dormir. Aí você dorme pensando no céu. Porque quem ora tem que orar pensando em Deus. Amém. E você pode até acabar tendo um sonho de Deus mandando um anjo para responder a sua oração. Amém? Amém. Oh, Deus é bom o tempo todo. Então essa é a razão porque Ele procura nos impedir de orar. Porque o seu alvo é nos manter debaixo de julgo espiritual. Esse é o alvo do diabo. Salmo 56, 9. Olha aí, esse salmo é um cântico de Davi, né? 56, 9. Olha só a revelação que ele teve. Ele diz assim, ele está lá numa conversa com o Senhor, depois vocês leem o salmo, eu só vou ler esse versículo, e ele diz assim, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Uau! Que coisa fantástica. Nós precisamos desse nível de revelação. Amém. De que no dia em que eu te invocar, essa é outra tradução aqui, no dia em que eu te invocar, baterão em retiradas os meus inimigos. Então, quando nós invocamos o Senhor, os nossos inimigos batem em retirada, aleluia. E ele diz, bem sei isto, que Deus é por mim. Aleluia. Então, essa é o motivo porque muitos experimentam derrota diante de ataques espirituais. Eles simplesmente não oram. Não experimentam vitória, porque não oram. Quando oramos, atraímos a presença do Senhor, amém? Mas quando deixamos de orar, nós permitimos a entrada de inimigos. Então, quando nós buscamos a oração, também nos livra de tropeço. A promessa do Senhor é nos conduzir por meio das súplicas por um reto caminho até os ribeiros de água. Jeremias 31, 9. Vamos ver aí as promessas do Senhor. Eu, quando vou sair, eu já saio orando. Senhor, acampa um anjo aqui na porta da minha casa, porque o Senhor dá ordem aos anjos, eu não dou. Não tenho poder para isso não, mas o Senhor tem. Então, a palavra fala para você orar e pedir ao Senhor. Eu falei, acampa um anjo aqui e vou me embora. E já vou descendo no elevador e vou orando. Entro no meu carro, primeiro eu agradeço. Senhor, muito obrigada por esse carro. Te dou graças por ele. E agora me livra do mal. Me livra do homem maligno, me livra do homem mal intencionado, porque tem muita gente aí nos volantes de carro mal intencionado. Me livra do homem drogado, porque tem muita gente drogada, alguns com medicamento, outros com droga menos pesada. E eu vou falando, vou encarreando a coisa. Me livra de alguém amargurado, maltratado, porque você não sabe quem é que vai vir bater no seu carro. Aí eu oro. Todos os dias, se eu sair de casa 2, 3 vezes. Quantas vezes eu saio? Eu já entro, eu agradeço pelo meu carrinho e já começo a orar para ele me livrar. Jeremias 31, 9 diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, Amém. Em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O Senhor é papai que ama. Então, se você chegar a Ele com choro, aqui diz com choro, com súplica, amém? Ele vai guiar aonde? Aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão.
porque sou pai para a igreja. Sou pai. Senhor, o nome que Jesus nos revelou na nova aliança foi esse, Pai. Amém. Papai. Amém? Então deixe que o Senhor te guie aos ribeiros de águas, amém? Amém. Essas águas são bem cristalinas. Então esse é o poder do Espírito Santo. A oração libera o poder do Espírito Santo. O poder nos é concedido enquanto oramos. Então, os discípulos permaneceram em oração até que foram cheios do Espírito Santo. Atos 1,14, por favor. E depois Atos 2:1 a 4. Atos 1,14 diz assim: todos estes perseveravam, unânimes. Amém. Aqui está falando de unidade da igreja, juntos, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Então havia unanimidade, estavam todos juntos. E Atos 2:1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Digam todos. Todos. Digam unânimes. Unânimes. Aleluia. Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Estavam orando como? Assentados. Estavam orando assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Só alguns ficaram cheios do Espírito. Não, a palavra diz que todos ficaram Amém. cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar buscando o Senhor, buscar a presença juntos. Amém? Amém. E o terceiro e o último: para todo que bate, a porta se abrirá. O terceiro nível é bater a porta. Esse nível de oração fala de intercessão. Esse é um nível muito profundo e importante, mas são poucos os que entram por ele. Em Isaías 59:16, olha só o que a palavra diz. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que ao seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então, a palavra fala maravilhou-se, né? Eu acho que caberia aqui também escandalizou-se de que não houvesse um intercessor. Deus estava buscando alguém para interceder, um intercessor. Ele não encontrou nenhum, pelo que o seu próprio braço trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Então o próprio Senhor ficou maravilhado de que não houvesse nenhum intercessor disposto a orar. Você está disposto a clamar para que a condição espiritual da sua casa seja mudada? Lá em Lucas 18, verso 1 a 8, o Senhor conta a parábola do juiz. Eu não vou ler, eu vou falar, depois vocês leiam. O Senhor conta a parábola do juiz iníquo para nos mostrar o poder de bater na porta. E bater na porta incessantemente. Interceder é bater na porta. Amém, queridos? Então, essa parábola do juiz, aquela mulher tinha uma causa. Ela levou essa causa a um juiz. Esse juiz era um juiz iníquo. E aquele juiz, ele não temia a Deus e ele não quis atender.
Mas por fim, ele julgou a sua causa, por causa da importunação dela. Ela bateu tanto. Ele falou, não é possível, eu vou ter que ajudar essa mulher, para que ela desapareça da minha vida. Mas ela não desistiu, mas continuou batendo na porta, até que ela se abriu. Amém? E em Lucas 18, 7 a 8, disse assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém. Amém? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu Deus. Observe que o Senhor Jesus disse que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Amém? Isso é interceder. Bater na porta é orar de dia e de noite. E é incrível, seu coração acompanha aquele momento de oração de uma forma intensa. Então Deus está procurando intercessores, mas o processo começa no ato, onde nós apenas pedimos. Mas depois passamos a buscar o Senhor até que chegamos ao Santo dos Santos, onde oramos como alguém que bate a porta de dia e de noite. Amém? Então pedir nos leva a buscar, e buscar nos leva a bater. Um estágio nos conduz ao outro, mas precisamos responder ao Espírito Santo em fé e disposição. Amém? Amém. Tem disposição para orar? Amém. Tem disposição para buscar a presença? Amém. Tem disposição para bater, interceder, inclusive por essa guerra. Meu Deus. Gente, a Rússia é um inimigo poderosíssimo na terra, mas não é mais poderoso do que Deus. Amém. E nós podemos clamar, interceder. Tenho ouvido testemunhos de irmãos que dizem que já choraram tanto diante do Senhor por uma causa que chegaram ao ponto de nem mesmo conseguir se levantar. Ficaram como Davi, que chorou até não ter mais forças para chorar. Lá em 1 Samuel 34. Vamos ver? Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Uau! Romanos 8, 26. Vamos ver o que diz aí em Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deus é tão misericordioso, tão cheio de compaixão, tão cheio de amor, que muitas vezes nós somos fracos, mas o Espírito Santo intercede. Amém? Então nós podemos chegar ao ponto de apenas gemer, movidos pelo Espírito. Amém? A intercessão requer busca e perseverança. Isaías 62, versos 6 e 7. E eu já estou encerrando. Quantos já chegaram ao ponto de dizer: Senhor, não te darei descanso até que o Senhor me use? Isaías, vamos lá ver. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, quantos já chegaram ao ponto
de falar ao Senhor que não vai dar descanso até que você alcança aquilo que você quer alcançar, aquilo que você deseja no Senhor. Então não te darei descanso até que mude o meu ministério, a minha família. Então a promessa do Senhor Jesus é que se batermos, a porta se abrirá. Amém? Lembre-se que esse bater é como daquela viúva diante do juiz. Ela batia de dia e de noite. Lá em Ezequiel 36, 37, diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique os homens como um rebanho. Uau! Você conseguiu abrir? Deixa eu ver. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique os homens como um rebanho. Aleluia. Então o plano de Deus é multiplicar o rebanho, amém? Mas ele não fará isso até que alguém interceda, alguém solicite. Há muitas coisas que Deus deseja fazer entre nós, irmãos, mas é preciso encontrar quem esteja disposto a buscar e bater como a viúva da parábola. Deus não fará nada menos que oremos, amém? Quantos têm orado para que nós possamos crescer? Tanto em número quanto em qualidade. É quantidade e qualidade de crente. Amém. Eu sempre orei disso. Senhor, eu quero quantidade, sim, eu quero qualidade. Homens e mulheres tementes a Deus, apaixonados por Jesus. Deus não fará nada a menos que oremos. Até mesmo a profecia somente se cumprirá se orarmos. A palavra de Deus diz que Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, e então ele entendeu que o tempo que deveria durar o cativeiro de Israel era de 70 anos. Uma vez que ele entendeu isso, ele foi orar, interceder para que a profecia se cumprisse. Assim nós vemos que até mesmo a profecia apenas se cumpre quando alguém orar. Depois vocês leiam Daniel 9, de 1 a 3. Amém? E uma vez que Daniel começou a orar, Deus liberou a atividade dos anjos. Olha que fantástico. Deus liberou em Daniel 9, 23. A sua oração, o anjo veio para ele e falou: a sua oração foi ouvida desde o princípio. Mas houve necessidade de intercessão perseverante durante 21 dias. A oração estava sendo impedida, a resposta de chegar nele, porque havia um exército espiritual do mal tentando impedir. E a palavra do Senhor diz que o anjo veio e lutou com ele. Que ele é... Uau! Quer dizer, a oração libera. Aleluia. Então o plano de Deus somente pode ser cumprido por meio da oração. E uma vez que entendemos o que Deus quer fazer, precisamos então orar e interceder para que se cumpra. Amém, queridos? E nós entendemos que Deus tem muita gente preciosa nessa cidade para ganhar para Jesus, para dar para Jesus. Ele mesmo vai dar. Agora eu e você somos os instrumentos de fazer com que a palavra chegue a essas vidas. Amém? Então é verdade que nem sempre compreendemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas é exatamente por isso que temos de orar com mais intensidade. Amém? Então a promessa do Senhor é que Ele vai nos revelar as coisas ocultas e misteriosas que não sabemos. Isso está em Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quantos desejam ver o céu se manifestando na terra? Amém. Em sua casa, em sua família, na igreja, na nação. Então, a era da dispensação da igreja está chegando ao fim. O Evangelho da Graça. Está chegando o tempo da dispensação do reino. Então, a oração é um dos caminhos, mas o testemunho é também requerido. Amém? Então, vamos ficar de pé. Eu gostaria que neste momento nós orássemos.
Aleluia. Eu gostaria que a gente pudesse orar de 2 em 2, mulher com mulher, homem com homem. 2 em 2, 3 em 3, para não ficar ninguém sem estar orando. Entendeu? Então, homens com